filho. Sem intimidade comigo não há como tu vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que eu tenho pra você. Mas sondei o seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e te mostrar alguns segredos pra uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou te dizer, filho. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás o livramento. Sou eu teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência que não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida. Eu sou o Deus da tua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória não te honrar. Mas sondei o seu coração e vi desejo de adorar. Foi pensando então que decidi a ti me revelar e te contar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquista. Escuta o que eu vou te dizer. Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Seja lá para o que for, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás o livramento. Sou eu teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência onde não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida. Eu sou o Deus da tua história. E ninguém irá sentar à mesa enquanto de glória não te honrar. Podes também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás o livramento. Sou eu teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei. De preferência que não tem parede, só pra mostrar que eu sou o Deus da tua vida. Eu sou o Deus da tua história. E ninguém irá sentar na mesa enquanto de glória não te honrar. Agora essa primeira. Deus, o primeiro louvor de adoração nesse simpósio de aqui da Assembleia de Verdade e Vida. E nesse momento agora nós vamos assistir a primeira aula com o nosso diácono irmão Homero, que ele é o dirigente da congregação da EBD, e com ele está a palavra. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos começar aí na lição 3. A lição 3 que fala missões nos salmos e nos profetas. Lemos tanto a Bíblia, o livro de Salmos, o livro dos profetas, né? E Deus ali se revelando, falando sobre missões. E quando chegamos nessa lição é que a gente vai perceber qual é a missão de Deus
Por isso que a importância de nós virmos na escola bíblica dominical, para que cada vez nós aprendemos mais um pouco com a palavra de Deus, para que a gente venha realmente saber qual é o desejo de Deus na nossa vida. Que lá em Timóteo, capítulo 2, verso 4 de 1 Timóteo, ele vai dizer que o maior desejo de Deus é que todo ser humano chegue ao conhecimento pleno do Evangelho de Cristo. Nessa lição 3, a missão nos Salmos e nos Profetas tem como texto básico Isaías 53, do verso 1 ao 12, e o texto devocional lá em Isaías 55, do 1 ao 7. O versículo-chave, Romanos capítulo 10, verso 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Quer dizer que Deus é rico para aquele com quem o invocar. E essa lição, o aluno será capaz de conhecer alguns profetas e algumas profecias que demonstram o interesse e a ação de Deus para a evangelização de todos. Desenvolver o mesmo interesse e amor missionário demonstrado pelo nosso Deus. E também será levado a procurar saber o que Deus quer que faça para colaborar com a sua obra missionária. Amém, meus irmãos? Meia horinha aqui para a gente dar uma passada rapidinho aqui nessa lição. O que é missões? Missões é fruto da preocupação divina para com o pecador. As mensagens dos salmos e dos profetas demonstram a intensa ação missionária de Deus, buscando resgatar os que estão perdidos em delitos e pecados. Eu escutei uma certa vez o nosso pastor aqui falando, nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. E já que nós somos pecadores, necessitamos do amor e da graça de Jesus na nossa vida. E é a partir disso aí que Deus é um Deus missionário, Ele usa as Escrituras para nos instruir. A intensa ação missionária de Deus, buscando resgatar os que estão perdidos em delitos e pecados. Para tanto, Deus não poupou o próprio Filho da missão sacrificial, dando a preciosa vida no sacrifício do Calvário, em resgate de muitos. E está lá um texto bem conhecido lá, que está em João 3,16. E também em Isaías 53, verso 7, que é o servo, a ovelha ali, né? Como o Senhor Jesus foi denominado. Em Hebreus capítulo 10, do verso 9 ao 10. Deus se revela ao pecador. O pecador, por outro lado, passa a conhecer a pessoa santa, a vontade e o propósito dos verdadeiros objetivos de Deus em relação à humanidade. Como já foi dito aqui lá em 1 Timóteo, capítulo 2. Abram suas Bíblias aí, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Quem achou, diga amém. Amém. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, diz que quer que todos os homens... Verso 3, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Como é que o homem vai chegar ao conhecimento da verdade sem ler salmos, sem ler os profetas, sem ler o Evangelho? Me diga aí. Vamos lá abordar o primeiro ponto, que são 2 pontos. Tenho 15 minutos para cada ponto. O Deus missionário se revela nos salmos. O primeiro ponto. E o segundo ponto é o Deus missionário age por meio dos profetas. Como é que o Deus missionário se revela nos salmos? No Salmo 2, ele vai dizer que nesses primeiros 5 versos, do verso 1 ao verso 5, podemos perceber a preocupação humana do salmista, talvez coroado
rei de Israel. Recentemente, Davi assumia uma nação dividida e dispersa com o fracasso e recente morte de Saul, que o precedeu, está lá em 1 Samuel capítulo 31 e 2 Samuel capítulo 5, do verso 1 ao 5. O rei e a nação poderia estar cercada pelas ameaças das nações, inimigas e vizinhas, que fariam de tudo para que ele não reinasse. Porque o rei Davi era um homem destemido, era um homem temido por todas as nações circunvizinhas, porque Davi era conhecido como um homem valente, homem de guerra. Quando o povo ali via somente o símbolo do escudo do exército de Israel, o povo tremia e temia. A estrela de Davi, os valentes de Davi. E o Salmo, capítulo 2, verso 6 ao 9, o quadro é alterado para que uma nova visão do reino temporal e eterna, o autor se volta para o reino espiritual, universal e eterno, com a presença de um poderoso rei que une e sustenta todos os povos sob o seu vasto e longo domínio de justiça e paz. Referência é ao reinado messiânico de Cristo, autêntico Filho de Deus e legítimo herdeiro do reino, estabelecido pelo Pai, no seu santo monte, acima de todos, em cumprimento da promessa profética que diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Se tudo é de Deus, tudo é dele e para ele são todas as coisas. Você acha que Deus quer reinar no seu alto e sublime trono, como diz lá em Isaías capítulo 6, e a terra se acabando aí em pandemia, edemia e todas as demias que vem pela frente aí ainda? Você acha que Deus quer reinar no santo e sublime trono dele e quer ver a nação perecendo aí de fome, de sede, de doenças? Qual é o maior desejo de Deus, como já foi dito aqui? Que todo ser humano chegue ao conhecimento do Evangelho de Cristo. Para quê? Para que Deus quer que o ser humano chegue ao conhecimento do Evangelho de Cristo? Para que o homem conheça que ele é um pecador, o homem conheça que ele é necessitado da palavra de Deus. E quando isso acontecer, o homem vai renunciar do eu, vai começar a conhecer Jesus como Senhor e Salvador, e a partir daí vai continuar a missão dada por Cristo, que é evangelizar, é trazer as boas novas, que evangelho é isso, é boas novas. Daí vem as bem-aventuranças para todos, são bênçãos que se destinam a Israel e a todos os povos. Porque Deus começou a obra onde? Lá em Israel, através de quem? Através de Abraão, Isaac, Jacó, e foi passando, e aquele povo peculiar de Deus, as 12 tribos de Israel foram ali gerando, e aquele povo ficou ali, Deus trabalhando naquele povo ali, para que servisse o quê? De exemplo para o mundo. E até Deus alcançar todo mundo ali com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Vamos lá para o Salmo 67. O Salmo 67, o Deus missionário abençoou Abraão a fim de que ele, por sua vez, servisse de bênção aos gentios. Está lá em Gênesis capítulo 12. Pois o seu testemunho abre a graça de Deus, poderia levar... Sobre a graça de Deus, poderia levar também os gentios a adorar ao Senhor, porque ele faz uma promessa a Abraão e disse: Abraão, benditas serão todas as nações da terra, através de quem? Através de Abraão, através da missão de Abraão, porque naquele tempo ali de Abraão não existia a Bíblia, naquele tempo de Abraão ali ainda não existia ainda a lei, porque a lei só veio ali depois de Moisés. Mas você vai começar a entender ali que o boca a boca, o testemunho do pai para o filho, ia passando ali de geração em geração. Você vai ver ali que 400 anos o povo no Egito ali, como é que uma certa vez ali eles começam a clamar ao Senhor. E o clamor dele, a Bíblia vai dizer que chegou até Deus. Como? Como é que eles conheciam aquele Deus? Como é que eles conheciam um Deus ali de 400 anos atrás ali, que eles viram a maravilha ali através de José?
E depois de José ali, ficou ali os 400 anos o povo escravizado no Egito, só escutando o pai falando para o filho: ó, o Deus de Abraão fez isso na vida de Abraão, o Deus de Abraão fez isso na vida de Isaac, o Deus de Abraão fez isso na vida de Jacó, e também fizeram nos nossos pais, e ele também fez isso na vida de José, e saiu ali divulgando ali por 400 anos, até o povo começar a olhar para o céu ali e começou a clamar: Senhor, nos ajuda, Senhor, estamos aqui escravos aqui nesse lugar. Se o Senhor é Deus mesmo, como nossos pais falam, mostra aí, manifesta o teu poder. Aí a Bíblia revela que com um braço forte e mão estendida, Deus tira o povo dali do Egito. O salmo pode ter sido canção inspirativa, usado em ocasião festiva em Israel. Toda a vida, no curso do seu enredo, num enlevo espiritual, o salmista contemplou muito além da suposta festa. Por meio dele, percebeu a revelação e a ação missionária. Se você ler o Salmo 67, você vai perceber isso. Reflete o compromisso e a promessa abraâmica, abençoar povos e nações, além de Israel, por intermédio da fé. Você vai ver a promessa que Deus fez a Abraão, quando ele disse: benditas serão todas as famílias da terra através de ti, Abraão. Quer dizer que nós somos abençoados por Deus através de Abraão, pelaquela promessa que Deus fez a Abraão. O Salmo 67, verso 4 ao 7, revela o plano de Deus em trazer justiça, paz aos povos da terra, o que poderá resultar numa explosão de temor, louvor e ação de graças por todos os povos. Está lá em Isaías, capítulo 9, verso 6 ao 7. Vamos pular para o Salmo 96. Este salmo é um dos mais belos hinos de ação de graças, inseridos no contexto do saltério. Por sinal, muito cantado na cristandade dos nossos dias, fez parte do programa cerimonial por ocasião do translado da Arca da Aliança na casa de Obed-edom para Jerusalém. Vamos ver que a Arca da Aliança, como está lá em 1 Crônicas, capítulo 15, verso 25 ao 28, aconteceu que a Arca tinha sido perdida pelos filhos de Eli na guerra. Ele levando aquilo ali como um símbolo, mas fazendo as coisas erradas. E levando aquilo ali como um símbolo da presença de Deus, como era realmente a Arca da Aliança, era um símbolo da presença de Deus. E ali eles fazendo toda a devassidão ali dentro da casa do Senhor, aí foram para a guerra, começaram a levar desacerto ali na guerra, correram lá no templo, pegaram a Arca da Aliança e correram para levar para a guerra. Consequência, perderam a Arca da Aliança. E os filisteus ali pegaram a Arca da Aliança, botaram na casa no templo de Dagon. A Bíblia vai nos ensinar que quando ele chegou ali, tinha uma imagem de Dagon ali dentro do templo ali. Aí quando o sacerdote chegou lá de manhã, o Dagon estava caído com a face no chão. Aí levantaram, no outro dia a mesma coisa. Aí continuaram a levantar Dagon. Aí quando chega no outro dia, o que é que acontece? Tá os braços e as pernas de Dagon cortadas. Aí começaram a temer ao Senhor. Aí levaram ali para a casa de um abençoado ali, que eu não me lembro o nome dele. E aquela arca ali ficou ali um certo tempo ali na casa dele. Nada aconteceu na casa dele. Ainda que a presença de Deus estivesse na casa dele ali, que simbolizava a Arca da Aliança, nada aconteceu na vida dele. Por quê? Porque ele não buscou, porque ele não procurou. Mas também a Bíblia vai dizer que botaram essa mesma arca na casa de um certo homem chamado Obed-edom por 3 meses. E 3 meses que a arca ficou na casa desse homem, a Bíblia vai dizer que a vida desse homem prosperou e muito. Prosperou de tal forma que a Bíblia vai dizer que o temor que ele tinha, o zelo que ele tinha pelas coisas de Deus era diferenciado. Você vai ver que Obed-edom não prosperou porque Deus queria, prospera. Eu quero que ele prospere e prospera. A Bíblia diz que ele tinha um temor de Deus. O que diferencia o crente do crente é isso, o temor de Deus. Você tem que carregar o temor de Deus na sua vida. Não basta só a gente vir para a igreja.
Não basta só a gente estar dentro da arca. Não basta só a gente dizer que tem a presença de Deus. Nós temos que ter o temor do Senhor. E a Bíblia diz que 3 meses que ficou a arca na casa de Obed-edom foi 3 meses diferente de qualquer tempo que aconteceu quando a arca estava na casa de algumas pessoas. Em meio a cânticos, adoração e louvores, o cortejo real seguia. Nessa espiritualidade e festivo clima, o Salmo nos revela o grande interesse missionário de Deus, não só para com Israel, mas para com todos os povos. Observe que a palavra terra aparece em vários versículos. Podemos perceber 3 estrofes no Salmo 96, que são 3 convocações. Você vai ver lá no verso do 1 ao 6, no verso do 7 ao 9 e no 10 ao 13. Que ele vai dar os 3 estrofes, vai dizer, no princípio dele vai dizer, cantem ao Senhor porque Ele é grande. E o segundo, tributem ao Senhor porque Ele é glorioso. E o terceiro estrofe vai dizer, adorem ao Senhor porque Ele é justo. Você vai ver que esse Deus de Israel, esse Deus missionário, esse Deus maravilhoso que nós servimos, Ele é um Deus diferenciado. Vamos ver ali, não vou dar uma puladinha aqui rapidamente aqui para os profetas, eu estou lendo em Salmo aqui, mas já dá um pulinho rapidinho, só para dar uma conotação do que eu estou falando aqui. No livro do profeta, no nosso profeta Isaías, ele vai começar ali a mostrar o temor de Deus na vida do ser humano. No capítulo 6 vai dizer que no ano em que o rei Uzias morreu, no capítulo 6 de Isaías, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo de glória, e ele mostrando ali, Isaías mostrando a glória do Senhor, a grandeza do trono da glória de Deus. Aí Isaías, quando olha assim, Isaías diz, eita Jesus, pereci agora, eu vi a glória de Deus. Aí o anjo vai lá do Senhor, pega um atenaz, uma brasa viva lá e bota na boca de Isaías, purificando e dizendo, vai. Aí começa a mostrar, começa a denominar a missão de Isaías. Aí Isaías tem a missão de ser um profeta messiânico, começa ali a falar da glória de Deus e do ungido, o Cristo. O Salmo revela um zeloso Deus missionário, com visão, sentimento e abrangente amor para com todas as nações. Você vai ver aquele Deus maravilhoso, aquele Deus que muitas vezes Davi começa a ler, alguns salmos que Davi escreveu, ele começa apresentando ali as dificuldades dele, não é como diferente da nossa hoje em dia. A gente começa ali, quando bota o joelho no chão ali, começa, ainda que o salmo seja cânticos, mas assim eu reconheço alguns como uma oração ali. Davi, em meio às dificuldades, começa ali a apresentar a dificuldade dele no Salmo. Senhor, quantos são aqueles que se multiplicam contra mim? Meus inimigos todo dia se multiplicam contra mim. Aí ele começa ali a apresentar os inimigos da casa dele, se levanta também contra ele. Aquele, se eu não me engano, no Salmo 50 ou 51, que fala sobre aquele que metia a mão com ele num prato, também era aquele que feriu ele com calcanhar, e assim ele vai apresentando as dificuldades disso. Isso é só o começo dos salmos, mas na metade do salmo você vai começar eu sei, Senhor, que o Senhor está nos céus. Na metade do salmo ele começa ali a engrandecer e glorificar o nome do Senhor. E no final de tudo ele, Senhor, eu acredito que o Senhor é aquele que exalta o abatido. E começa ali, continuando a enaltecer o nome do Senhor. Porque no começo do salmo você sempre vai ver Davi apresentando uma certa dificuldade, algo que acontece. Como no nosso dia, no nosso cotidiano, a gente sempre, Senhor, hoje foi difícil. Hoje não foi fácil, o Senhor sabe. Mas eu sei que o Senhor é Deus poderoso que pode reverter esse quadro. O Senhor é aquele, meu Deus, que cuida, meu Deus, de nós nos mínimos detalhes. E assim sucessivamente. Amém? Vamos pular agora para o segundo ponto. O Deus missionário age por meio dos profetas. Aí ele vai trazer agora algumas palavras dos profetas. Os profetas foram instrumentos de Deus para interpretar a sua vontade
ao povo, predizer acontecimentos, ensinar e operar milagres. Vamos ver ali o profeta Eliseu, o profeta Elias, vários profetas de Deus ali que era diferenciado. Se formos ler aí as histórias aí, vários reis de Israel ali que estavam ali em dificuldade, sempre Deus enviava ali seu profeta ali para trazer bênção, mas também para trazer castigo ao povo ou aos reis. Vamos ver ali aquele profeta Acabe ali, que ele está fazendo tudo que não deve se fazer no reinado dele, e trazendo todos os erros para dentro da casa do Senhor, e trazendo tudo que Deus não se agrada. Aí aquilo ali tudinho, Deus traz o profeta Elias, Elias se apresenta a ele, aí uma certa vez ele chega assim: és tu, perturbador de Israel? Aí Elias diz: eu é quem sou perturbador? Perturbador é tu e tua casa. E continua ali para você ver a missão do profeta, que não é fácil. O Deus do profeta Isaías é missionário. Isaías é classificado não só como um dos profetas maiores, mas o profeta do Antigo Testamento que mais escreveu, também chamado o profeta evangélico da velha dispensação. Observamos um pouco na sua mensagem. O profeta Isaías, lá no capítulo 7 de Isaías, verso 14, que diz que o profeta, ele é chamado como profeta messiânico. Em Isaías 7,14 vai dizer que temos a prometida ação missionária de Deus por meio do milagroso nascimento virginal de Cristo. O primeiro e maior missionário vindo do coração do Pai para se tornar Deus conosco, que é o nome dele, Emanuel, que diz lá em Isaías capítulo 7, verso 14: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ponto B, a palavra Messias. Messias é a palavra hebraica, significa ungido. Jesus é o Messias prometido a Israel, devido à vasta missão prevista no mundo. Por inspiração, o seu nome recebeu várias designações, além de Emanuel, como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. São nomes que atraem, animam, confortam, protegem e dão segurança. Está lá em Isaías capítulo 9, versos 6 ao 7. O ministério do Messias. Em Isaías capítulo 42, verso do 1 ao 7, o profeta retrata o servo missionário, incumbido da tarefa que só o Messias poderia executar. Ele sentiu o cumprimento dessa profecia em si mesmo, quando pregava na sinagoga de Nazaré. Jesus, uma certa vez, entra na sinagoga ali, pega o livro da lei, abre diante de todos e começa a dizer ali: o Senhor está sobre mim e me ungiu. Aí começa ali aquela profecia lá de Isaías. Aí fecha o livro da lei e diz: olha, essa profecia se cumpriu hoje aqui. E continua ali a evangelizar. Ali, a situação missionária do Messias ultrapassa os limites e fronteiras de Israel, destinada até os confins da terra. Está lá em Atos capítulo 1, verso 8. A crucificação do Messias. Por inspiração divina, o profeta anteviu o episódio do Gólgota. Percebeu que para a realização da missão salvífica planejada na eternidade, o Filho passaria pelo crivo do sacrifício cruento. O inocente pagando pelo pecado dos outros, mas viria os frutos do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito. Aleluia, glória a Deus. O Deus do profeta Jeremias é missionário. Segundo subponto do ponto 2. Num tempo de grande crise espiritual em Israel, o Deus missionário comissou o profeta Jeremias. Vamos ver ali que Jeremias era filho do sacerdote, tinha ali a linhagem sacerdotal, mas ele diz: ele não vai ser sacerdote não, tu vai ser profeta. Levanta ele ali com a missão ali de chamar o povo ao arrependimento, chamar os reis de Judá ali ao arrependimento. E isso ali para ele não foi fácil, foi conhecido ali como profeta chorão. Ele chorou ali, foi lançado no cárcere, 50 anos profetizando e não viu nada acontecer ali na vida daquele povo.
E sempre trazendo ali, nossos irmãos lá, o reino de Israel caiu na mão da Síria por causa dessas idolatrias de vocês. Mudam o povo, e sempre ali aconselhando o povo, e o povo ali se confiando em quem? Se confiando no próprio braço, se confiando ali no braço do Egito, se confiando no homem. E Jeremias sempre profetizando, trazendo à luz ali a palavra de Deus ali, sendo profeta de Deus, sendo boca de Deus, e sempre ali falando do arrependimento. Colocou nos seus lábios, Jeremias, tanto para Israel como para as nações gentias, colocou nos seus lábios poderosa e corajosa mensagem, sem limites e sem fronteiras, para reinos e nações, para arruinar e destruir, mas também para plantar e edificar. Entre denúncias e advertências contra todo o mal e apelos ao arrependimento, o profeta verberou também o duro julgamento de Israel. O duro julgamento de Deus a Israel e as nações, ao mesmo tempo em que consolava e anunciava a esperança de restauração nacional para o povo escolhido de Deus e para todas as nações posteriores. Deus, ele é tão maravilhoso que ele ainda ali, repreendendo o povo, castigando o povo, ele ainda dá a solução. Vocês vão ficar só 70 anos no cativeiro só. Mas depois de 70 anos eu vou livrar vocês. Porque eu estou aqui dizendo a vocês que não façam isso, vocês continuam fazendo, aí vocês vão merecer um castigo, mas só de 70 anos só. Aí ficou ali. Jeremias anunciou a remoção das coisas velhas, o estabelecimento de uma nova aliança do reino de justiça e paz do Messias, quando as leis serão escritas, não mais em pedra fria, mas no coração e na alma dos súditos. Trata-se do reino que brota do trono de Davi, cujas bênçãos se estenderão a todos os povos. Sempre você vai ver ele falando ali da nação de Israel, mas sempre frisando todo o mundo. E ele sempre alcança todo mundo. Aí vamos ver aqui o terceiro subponto. O Deus do profeta Jonas é missionário. Essa passagem de Jonas, ela é muito, muito bonita. Porque ele chega em Jonas e diz ali, acredito que todos que estão aqui conhecem a história de Jonas. Ele chega em Jonas ali, vai a grande Nínive, vai lá e anuncia lá o meu julgamento. Aí ele começa ali, corre para um lado, corre para o outro, foge para o lado contrário que Deus manda ele. Aí vai fugindo e está lá dormindo despreocupado. Aí Deus faz o rebuliço lá e ele termina onde? Em Nínive pregando o juízo de Deus, né? Simplesmente ele passa uma cidade de caminho de 3 dias ali, dizendo no meio da cidade, olha, se arrepende, a pregação de Jonas. O próprio Jesus diz com o povo lá que estava querendo, eu quero aqui ver o movimento, eu quero ver revelação, eu quero ver os sinais, quero ver os prodígios. Jesus, olha, vocês aqui não vão ver nada mais do que o profeta, do que foi anunciado pelo profeta Jonas. O que foi anunciado pelo profeta Jonas? Arrependei-vos, que é chegado o juízo de Deus. A ação missionária de Deus não tem volta. O pecado dos ninivitas atraiu o julgamento divino. E só o missionário Jonas, em campanha de 3 dias, na grande cidade, avisando, advertindo e chamando-os ao arrependimento, poderia livrá-los do perigo eminente. Para tão grande tarefa, Deus comissionou o profeta Jonas para levar o recado. Como judeu, Jonas não tinha nenhum interesse em livrar os ninivitas, povo mau, feroz, inimigo número 1 do povo de Deus. Jonas procurou fugir de Deus e do dever pelo caminho do mar, mas se deu muito mal. Havia se esquecido que também o mar está nas mãos de Deus. Trazendo isso para os dias de hoje, Deus lhe chamou, Deus lhe ungiu, Deus lhe levantou. Então não fuja não, que você já sabe que no Salmo 139 diz que não tem para onde o homem correr, nem tem para onde o homem fugir. Agora eu queria finalizar aqui em Jonas capítulo 4. Abram suas Bíblias em Jonas capítulo 4. Uma passagem que eu gosto muito dela, essa passagem de Jonas. Você mostra aqui é que revela mesmo o Deus missionário. Aqui é que a palavra do Deus missionário é bem sucinta. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido.
Depois ali que ele fez a obra ali de Deus ali, né? Aí o povo se arrependeu, ele começa a questionar, por que, Senhor? Já que o Senhor sabia que esse povo ia se arrepender, para que o Senhor me enviou a vir aqui? Aí fica ali se lamentando, aí Deus faz ali um aparato com Jonas ali, começa a mostrar Jonas na vida pessoal dele. E orou ao Senhor e disse, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarso, porque sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, retira-me a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade. E ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo. Deus mandou cessar o vento, um vento bem calminho, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou com toda a alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa dessa aboboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. Aí Deus, no verso 10, ele disse o Senhor, tivesse compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Aí você vê a preocupação de Deus. Muitas vezes nós temos esse povo não quer nada com a vida, deixa perecer. Nós, como Jonas, fazemos muitas vezes. Desse povo não quer nada com a vida. Eu convidei meu vizinho já umas 10 vezes para vir para a igreja, ele não quer. Mas toda semana é cachaçada na casa dele. Eu chamei, mas qual a sua obra missionária? Não é só levar o evangelho? O arrependimento, quem faz isso é a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é quem faz essa obra. Você pregar não quer dizer que alguém vai se converter, porque isso é obra do Espírito Santo de Deus, não é sua obra. Mas você tem a responsabilidade de levar essa palavra. Você tem o compromisso de evangelizar. Isso é sua missão. A sua missão é essa. Quando alguém está ali sofrendo, padecendo, necessitando de uma palavra, você tem por obrigação de levar essa palavra. Mas para você levar essa palavra, você também tem que estudar. Porque esse é o desejo de Deus, que todo mundo chegue ao conhecimento pleno do Evangelho. Mas como é que vai chegar? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar daquele de quem ninguém nada ouviram? Tudo isso é uma missão, a obra missionária de Deus, que Deus quer usar quem? Eu e você. Deus quer usar cada um de nós, e Deus vai usar no nome santo de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade, eu agradeço em nome de Jesus.